Para você que tá ligado aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo importante. Hoje nós vamos tratar de duas informações relacionadas a pagamentos valendo daqui para frente junto ao INSS. Se você quer saber tudo sobre as modificações dos valores de pagamento, assiste aí com calma. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, ativa o sininho, compartilha com os seus amigos e vem junto. Sem mais delongas, vamos direto para a matéria de hoje. Reajuste dos benefícios do INSS em 2021, o que você precisa ficar atento ao próximo pagamento, ok? Todo segurado da Previdência Social pode ser contemplado com uma quantia distinta nos benefícios disponibilizados através do INSS. Essa variação pode ser o resultado de uma série de critérios, como o tipo do benefício, que pode ser aposentadoria, pensão ou auxílio, tempo e o valor de contribuição, idade, entre outros fatores. Entretanto, a regra também diz que nenhum beneficiário pode receber menos do que a quantia de um salário mínimo vigente, o que quer dizer que sempre que houver a atualização anual dos salários, o valor do benefício também será alterado, ok? Primeiro ponto aí, fique atento. Sobre o piso e o teto do INSS, o que você precisa ficar ligado. Estas são as referências do valor mínimo e o máximo a serem pagos para o INSS a partir de 2021. Piso do INSS em 2021, R$ 1.100. Teto máximo pago pelo INSS em 2021, R$ 6.351,82, ok? É importante destacar que estes são os valores brutos. Em outras palavras, ainda pode haver incidência de descontos do imposto de renda, entre outros. Outro fator relevante é que o segurado pode ter ainda na folha de pagamento demais rúbricas de descontos, as chamadas consignações compulsórias ou facultativas, como no caso de empréstimo consignado, onde o aposentado ou pensionista do INSS pode optar por adquirir um crédito em que as parcelas são quitadas automaticamente no seu pagamento. Dessa forma, o valor de todos os descontos são deduzidos do valor bruto. Aqui, cada pessoa tem direito, sendo pago somente o valor líquido. O modelo de recebimento mais comum é através do crédito em conta, embora ainda existam os beneficiários que recebem por meio do cartão magnético. Por isso, para contar com o recurso e ainda ter um bom planejamento financeiro, é essencial sempre verificar o extrato de pagamento ou o de empréstimo consignado emitidos online pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Reajuste do benefício previdenciário nos últimos anos. Sem considerar a diferença relacionada aos modelos de benefícios concedidos, o INSS também costuma agrupar os segurados entre aqueles que recebem até o salário mínimo e os que recebem acima desse valor. Normalmente, isso acontece por duas razões, sendo a primeira a definição do cronograma de pagamento e a segunda a definição das alíquotas do reajuste anual. Além do mais, recebem primeiro aqueles que integram a faixa ou as faixas inferiores, seguidos pelos demais, respeitando o número final do seu benefício. No que se refere ao percentual do reajuste, estes também variam. Dá uma olhadinha. 2020, 4,10 reajuste para quem recebe, no caso, até um salário mínimo. Para quem recebe acima de um salário mínimo, 4,48. Em 2019, 4,61 para quem recebe até um salário mínimo e 3,43 para quem recebe acima de um salário mínimo. Já em 2018, a situação ficou 1,81% para quem recebe até um salário mínimo e 2,7% para quem recebe acima do salário mínimo. Você percebeu que nenhum desses aumentos que você viu aí teve o aumento real? Bom, isso aí é papo para um outro conteúdo que a gente vai trazer aqui no canal. Contudo, o reajuste de 2021 para aqueles que recebem acima do piso nacional ainda não foi definido, ok, pessoal? Embora a estimativa atual seja de a proximidade de 80% dos segurados que ganham apenas
um salário mínimo. Fechando a primeira notícia de hoje, é relacionada à definição do valor. O índice oficial utilizado para corrigir o salário mínimo foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o qual também é aplicado para reajustar o PIS/PASEP, atualizar o valor do benefício de prestação continuada, ou seja, o BPC e LOAS, atualizar a base de cálculo do PIS/PASEP, definir o valor da base do seguro-desemprego do ano passado. Este foi o primeiro ano em que o salário mínimo foi corrigido somente pela inflação, ou seja, sem um ganho real. Valor errado no seu benefício, o que fazer? Vamos lá. Muita gente está reclamando que o pagamento está vindo com valores errados. Por isso, a gente foi atrás de alguma matéria importante para tentar explicar isso para você e estamos trazendo essa. Se liga aí. O trabalhador brasileiro que contribui com o INSS tem grandes expectativas mediante o recebimento da aposentadoria, correto? Tendo em vista que é o momento em que ele receberá a quantia pela qual contribuiu ao longo dos anos de carreira. No entanto, há casos em que o valor do benefício é calculado de maneira errada, resultando em um pagamento injusto. Principais erros que resultam no valor errado do seu benefício, seja aposentadoria, pensão ou até mesmo auxílios. Vamos lá. Antes de mais nada, é importante mencionar que, a partir do momento em que o INSS disponibiliza o benefício, o contribuinte recebe a carta de concessão com os seguintes dados: informações pessoais, modalidade no caso do benefício, pode ser aposentadoria, valor do benefício e data de início de pagamento. Também vem junto com ela a memória do cálculo, que consiste no passo a passo para chegar ao valor que você recebe. Nessa ocasião que se pode notar o erro no valor do seu benefício, que normalmente ocorre por dois fatores comuns. Erro no cálculo da aposentadoria. Os fatores geradores normalmente estão relacionados às seguintes informações: tempo de contribuição não considerado. Nesse caso é bastante comum que não haja contabilização do vínculo de trabalho não reconhecido, como em atividades especiais, por exemplo, o que ocorre com frequência mesmo com a apresentação de todos os documentos. Salário de contribuição não considerados. Em situações como essa, é bastante comum que o INSS não julgue as divergências entre os valores informados e os recolhidos na base de dados. Por isso, é importante lançar o salário mínimo vigente, o que reduz a sua média consideravelmente. Cálculo feito de acordo com a nova lei em conflito com as leis anteriores. Esse erro ocorre bastante após a reforma da Previdência, tendo em vista as novas regras de transição, além de erros pela desatenção no processo. Falta de revisão, o qual era garantido pelo próprio INSS e que deveria acontecer de imediato. Assim, nem chegaria ao beneficiário esse conhecimento dos erros. Erro na modalidade de aposentadoria ou dos benefícios. Outro erro constante acontece pela falta de reconhecimento da documentação necessária, o que pode alterar o fator gerador, além também de mudar a modalidade se você estiver fazendo pedido de uma aposentadoria. Por exemplo, Flávia trabalhou em 1993 a 2018, um período de 25 anos na indústria, lidando diretamente com agentes químicos, o que caracterizou a atividade especial. Devido a esse período trabalhado, Flávia adquiriu a aposentadoria, ou seja, o direito à aposentadoria especial, e foi esse o seu pedido encaminhado. Contudo, ao analisar o caso, o INSS entendeu que os períodos de trabalho de Flávia não eram efetivamente especiais, uma vez que as atividades em condições insalubres não foram comprovadas, embora ela tenha anexado o perfil profissiográfico previdenciário, constatando a tal situação. Por outro lado, a autarquia concedeu uma aposentadoria por tempo de contribuição, pois ainda que o tempo especial tenha sido considerado como tempo de contribuição comum, ela já havia reunido 30 anos de contribuição, uma vez que já tinha trabalhado outros 5 anos em uma loja no ano de 1987. Tal medida pode ser aplicada pelo INSS através do princípio do melhor benefício, quando o Instituto considera que o requerimento inicial não se enquadra na contribuição do benefício, do beneficiário aí no caso. Entretanto, há uma outra regra que possibilita a aposentadoria.
na situação específica de Flávia, dependendo da idade, também deve-se considerar o fator previdenciário responsável por diminuir consideravelmente o valor final. Em contrapartida, a aposentadoria especial para ela não contou na hora do INSS anotar, porque o INSS não considerou esse tempo como um tempo insalubre. Que medida providenciar ao perceber o erro por parte no valor aí do seu pagamento na hora da aposentadoria? Vamos lá. Após anotar a existência do erro, é preciso identificá-lo para providenciar uma das seguintes medidas. Primeiro, aceitar ou não a decisão do INSS. O recomendado por especialista previdenciário é não aceitar esse erro, tendo em vista que se trata de um direito que você tem. Sendo assim, considerando que a diferença seja de R$100, ao longo de um ano já são R$1.200 de prejuízos e R$6.000 em 5 anos, quantia que com certeza poderia fazer a diferença no seu orçamento. Segundo ponto, aceitar a aposentadoria de imediato. Quando isso acontece, ele começa a receber a aposentadoria de imediato e com o valor errado, é possível solicitar a revisão do benefício para o INSS ou diretamente na Justiça, destacando que a revisão do benefício junto à autarquia dificilmente reconhece os erros mencionados anteriormente. No entanto, a vantagem é que, se o erro for declarado judicialmente, além de ter a aposentadoria resolvida para receber o benefício futuro, o segurado também será contemplado com a diferença que gerou durante o processo. Por isso, é comum que o processo leve anos e você receba os atrasados retroativos a essa perda. Terceiro ponto, ingressar com uma ação judicial. A entrada em uma ação judicial permite a ação para que o direito do segurado seja efetivado e o benefício com o qual o contribuinte tem direito não foi considerado a princípio. Contudo, é recomendado, nesse caso aí, não realizar a retirada da quantia depositada, nem do benefício, nem do fundo de garantia por tempo de serviço, nem do programa de integração, uma vez que o sistema entenderá que o segurado concordou com o valor se fizer isso. Ou seja, se você achou o erro, não mexa em nada que você tem para receber. Fundo de garantia, PIS, PASEP, o dinheiro da aposentadoria, nada. Espera para buscar o seu direito na justiça e ver tudo corrigido. Uma das vantagens é que, ao dar entrada nessa situação, será possível contar com o apoio de profissionais, como no caso da LT, CAT e do PPP, os quais podem ser feitos por um perito médico. Assim, ao constatar o erro, os valores serão corrigidos monetariamente. No entanto, é importante se atentar, pois, conforme mencionado, o processo pode levar anos. Enquanto isso, não há nada a se receber. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos e vem junto!